Olá, seja bem-vindo à TV Evangelho. O tema de hoje é Entendendo o que é graça. Hoje eu vou tirar uma dúvida que tem deixado muita gente confusa em relação à graça de Deus. Muita gente fala da graça, mas não sabe na verdade o que é graça. Veja bem, há pregadores da graça que também erram quando dizem que estão na graça, talvez por uma força de expressão ou por hábito, mas creio que nenhum deles fazem isso premeditado, pois qualquer pessoa está sujeito ao erro. Eu mesmo já falei em alguns vídeos que estava na graça, mas à medida que vamos evoluindo no conhecimento do Evangelho da Graça, Deus vai nos revelando a verdade sobre a sua graça. Portanto, meu amigo, é por isso que eu gravei este vídeo, para compartilhar com você o que Deus tem colocado em meu entendimento sobre o Evangelho da Graça. Mas antes de mostrar tudo para você, eu peço a você que se inscreva neste canal e faça também o seu comentário, porque toda terça e sexta-feira estarei trazendo novos vídeos para iluminar a sua mente sobre o Evangelho da Graça. Continuando, vamos lá. Você sabia que nós não estamos na graça? Pois é, nós não estamos na graça. Existe muita gente que confunde graça com a nova aliança, mas sabemos que graça tem o seu significado e é bem diferente de nova aliança. Vamos ver, na verdade, o que é graça. Há algumas maneiras de interpretar o significado da graça. A primeira é: graça é aquilo que protege a sua vida. A segunda tradução é de origem latina, que está escrito gratia, que vem da palavra grega charis, que significa amor incondicional, favor concedido a alguém, dom gratuito, generosidade incondicional e a presença do Pai em si. Estes são os significados da palavra graça. Agora vamos entender por que nós não estamos na graça, como eu falei no começo do vídeo. Para entender melhor, vamos ler Lucas capítulo 2, versículo 40, que diz: E o menino ia crescendo e fortalecendo-se, ficando cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Veja bem, neste versículo mostra com bem clareza que a graça de Deus estava sobre o menino Jesus. Não era o menino que estava na graça. Em Lucas 22, 20, diz: Semelhantemente, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo pacto em meu sangue, que é dado por vós. Perceba então, meu amigo, que o novo pacto, que é a mesma nova aliança, foi instituído por Jesus de Nazaré, antes da cruz, e a graça veio depois da cruz, que foi instituída por Cristo Jesus, o ressuscitado, e depois foi revelado ao apóstolo Paulo. E isso é uma grande diferença de um para o outro. Confira o que diz em Hebreus 9,16 sobre isso. Pois onde há testamento, necessário é que intervenha a morte do testador. Versículo 17. Porque um testamento não tem força senão pela morte, visto que nunca tem valor enquanto o testador vive. Saiba que o novo pacto passou a ter força a partir da cruz, quando Jesus de Nazaré foi crucificado. Jesus era o testador, e ali ele morreu para dar força ao testamento, que era o novo pacto, ou seja, a mesma nova aliança. Então perceba que a nova aliança não é a graça, pois a graça viria mais adiante, após o novo pacto ser estabelecido. Vamos ler Romanos 1,5, que diz: Pelo qual recebemos a graça e o apostolado, por amor do seu nome, para a obediência da fé entre todos os gentios.
Veja que aqui neste versículo, que nós não estamos na graça, pois a graça é que vem até nós. E isso acontece se formos obedientes por amor do nome do Senhor. Sendo assim, não estamos na graça. É a graça que está em nós. Há uma grande confusão feita pelo sistema religioso e até por pregadores da graça, dizendo que eles estão na graça, que na verdade não estão. E é sobre isso que estamos falando aqui agora, para tirar todas as dúvidas. A graça só veio anos depois do novo pacto ser estabelecido por intermédio do apóstolo Paulo, o qual foi escolhido por Cristo para nos trazer o conhecimento do seu evangelho. A graça veio tanto para judeus quanto para gentios, para que todos fossem justificados por fé, como diz em Romanos 5, versículo 1, que diz o seguinte: justificados, pois, pela fé, tenhamos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 2, por quem obtemos também nosso acesso pela graça, na qual estamos firmes e gloriemo-nos na esperança da glória de Deus. Agora, para completar o entendimento sobre tudo que eu estou falando, veja o que diz em Romanos 5,17. Diz o seguinte: porque se pela ofensa de um só a morte veio a reinar por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Portanto, nós recebemos a graça pela fé em Jesus Cristo. Sendo assim, a graça é que está em nós, não é nós que estamos na graça. Tem que ter fé, pois sem fé é impossível agradar a Deus. E se não agrada a Deus, obviamente você não recebe a graça. A graça vem pelo amor ao próximo e por amor do nome do Senhor. Como diz o capítulo 1, versículo 5 de Romanos. Então, meu amigo, creio que você entendeu. Nós não estamos na graça. É a graça que está em nós. Agora eu tenho certeza que você está com a mente e os olhos iluminados em relação a este tema, entendendo bem o significado da graça. Por hoje é só. E para encerrar, fique com Deus e até o próximo vídeo.